Seja bem-vindo você, estudante do sexto ano do ensino médio. Meu nome é Rauston, professor de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto é um assunto contemporâneo, sempre atual: argumentação e notícia. É interessante pensar na argumentação como linguagem. Por quê? Porque a linguagem é um fato social. O tempo todo nós falamos, nos comunicamos, recebemos informações, transmitimos informações. Isso para a vida social, isso é essencial, é importante, né? De manhã, de tarde, de noite, se você liga o jornal, se você lê jornal, se você acessa a internet, né, ou rádio, ou conversa com alguém, o tempo todo as notícias estão acontecendo, estão circulando no nosso meio. É por meio da linguagem que ela vai acontecer. A linguagem verbal ou não verbal, né? Lida ou você vai ouvir a notícia. Então o tema de hoje é esse: argumentação e notícia. E as habilidades nossas, que vamos aprender de modo hábil para a gente ficar mais esperto e capaz com ler a notícia e perceber a argumentação que é usada nela. Vamos lá. Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como a elaboração do título, que é essencial para chamar a atenção desse leitor ou do ouvinte da notícia. Escolhas lexicais, as palavras que são usadas, o léxico, as palavras que são usadas. Construções metafóricas para criar um efeito superior de sentido, diferente, né? Não ficar no mais com o mesmo. A metáfora é para sair do lugar comum, né? Para enriquecer a transmissão dessa mensagem. A explicitação ou a ocultação de fontes de informação, quer dizer, vai revelar ou não aquela informação, vai ficar subentendido ou não, amostra ou não. E perceber os efeitos de sentido. É importante perceber que quando nós lemos ou falamos, sempre procuramos produzir um efeito de sentido. Ninguém fala alguma coisa sem pensar antes, né, naquilo que vai dizer. Sempre há um sentido por trás daquilo que é dito. E quando você lê um texto ou ouve um texto, você percebe, se você estiver atento, né, com atenção, que ali tem uma intenção por trás daquela notícia, ou daquilo que é dito ou falado, ou lido. Vamos lá. O que é argumentar? Porque o tempo todo nós argumentamos. Todos nós argumentamos. Uma criança que aprende a falar mais, né? Vamos dizer assim, com 3, 4, 5 anos, ela já consegue argumentar com os pais, com o irmão, com os avós, com os amigos, com a professora. Por quê? Você vai argumentar para concordar ou não com outro ponto de vista, né? Usando argumentos, os seus argumentos. E vai usar contra-argumentos. Você vai desdizer o que o outro disse. Você vai contradizer, né? Por meio de exemplos, por meio de afirmações ou negações, por meio de comparações e de fatos. Vamos ver como isso acontece na notícia. Quando você usa argumentos, não podemos esquecer que há alguns tipos, né? Já deve ter notado que nas áreas do conhecimento sempre tem essa coisa de tipos, né? Classes. Por exemplo, você estuda biologia, tem tipos de animais, classes de animais. Quando você estuda matemática, tem certos números pares e ímpares, números primos, não é assim? Na geografia, nem tudo é morro, nem tudo é encosta, nem tudo é planície, né? E no português também. Aos tipos de argumento que são usados, são ferramentas, estratégias usadas para você argumentar, fazer valer o seu ponto de vista, né? O primeiro argumento que eu trouxe aqui, argumento de provas concretas, muito utilizado, né? São fatos, estatísticas, dados de estudo sobre o assunto. Quer dizer, não é você falar, eu acho, eu penso, eu sinto, eu acredito, é o senso comum, né? Não. Aqui é o argumento de provas concretas, números, né? Se eu não me engano, vou usar uma citação de Pitágoras, um grande matemático e filósofo grego, muito antes de Cristo. Ele dizia assim: os números governam o mundo. Olha para o seu relógio. Tem hora para isso, hora para aquilo, cronograma, dias da semana, 7 dias, o número 7 aí, né? O tempo para uma criança ser gestada e nascer é um tempo, números, né?
seu CPF, identidade, número da sua casa, o CEP da rua, números, né? Quantos nasceram, quantos morreram e por aí vai. Agora nós passamos pela Olimpíada, quadro de medalhas, números. Quantos ouros, quantas pratas, quantos bronzes, não é assim? Números. Então, o argumento de provas concretas é isso. Você utiliza dados concretos, confiáveis. Outro tipo de argumento, o argumento de autoridade. Quem diz o quê? Com que autoridade? Né? Se ela é capaz de dizer aquilo e sustentar o que ela disse. Então, vai citar alguém que é reconhecidamente autoridade, que conhece sobre o assunto, especialista no assunto. Veja bem, a pandemia. Quando vai ali um médico que estuda sobre a questão do vírus, ele entende muito daquilo, porque ele estudou, ele se preparou, ele se prepara, ele aprende, ele ensina, quer dizer, ele pesquisa, ele é uma autoridade. Então, se ele vai à televisão noticiar que isso pode, isso não pode, ele usa argumento de autoridade, porque é a pessoa que você vai ouvir com atenção. Se eu, por exemplo, fosse falar sobre isso, muito provavelmente não iria me dar atenção, porque não sei nada sobre isso. A minha opinião seria um senso comum. Ah, eu acho, eu acredito, eu penso, eu sinto. Mas isso não é um argumento de autoridade, porque eu não sou o especialista naquele assunto. Outros dois argumentos importantes, tipos de argumentos importantes, muito usados também, você pode usar quando você for fazer, por exemplo, uma redação, ou estiver participando na sua escola, na sua aula, de um seminário, de um debate sobre um livro, sobre um assunto, em qualquer área. Pode ser na área de humanas, na área de linguagem, né? Pode ser na aula de biologia, de ciências, pode ser na aula de educação física, não importa. O que importa é usar o argumento. Argumento de exemplificação e ilustração. Você vai usar casos concretos que já aconteceram, comprovadamente, para reforçar a sua afirmação ou contestar, né? O outro argumento bastante usado e importante também é o argumento de causa e consequência. Você apresentar as consequências, as ideias e os dados apresentados. Fala, olha, mãe faz muito isso. Olha, se você fizer isso, pode acontecer aquilo. Se você não tomar esse remédio, pode acontecer aquilo também. Né? Se você correr demais na escada, você pode cair e machucar. Causa e consequência. É um recurso muito utilizado quando alguém também dá a sua notícia. Nos meios de comunicação. E o que é noticiar? Vimos um pouquinho sobre argumentação. E a notícia? O que é noticiar? É você apresentar um fato, um acontecimento, na mídia, pode ser a mídia televisiva, mídia jornalística, jornal impresso, a mídia digital, pode ser, ou na mídia do rádio, que é um tipo de mídia também muito importante, usando um texto. A fala é um texto? É. A imagem é um texto? É. Muito usado em jornais. Muito, mas muito mesmo. Também pela mídia digital. Né? Escrito ou não. Ou com ou sem imagem. Porque no rádio você só ouve. Lá não tem foto, não tem imagem. Né? Não tem o texto escrito. Você não está lendo, você está ouvindo. Noticiário é isso. Nós também noticiamos. Né? Agora, a notícia às vezes, abri aqui um pequeno parênteses, às vezes a notícia vira fofoca. Você escutou de alguém alguma coisa e vai falar para outra pessoa aquilo que você ouviu, aumentando ou não a versão. Também é noticiar, né? Mas é uma outra história. Quais são os elementos de uma notícia? Vamos lá. Primeira coisa importante você perceber, tem que ter um título, ou seja, sobre o que vai ser falado. É importante isso. E ele tem que ser bem escrito, bem redigido, ou bem falado, ou bem pronunciado, ou bem divulgado, para atrair a atenção do seu leitor, do seu ouvinte, chamar a atenção dele. Né? Ele ter vontade de ouvir ou de ler a notícia, ou saber sobre a notícia. Terceira pessoa, ele disse, ela disse, eu, tu, ele. Lembra? Pronomes pessoais do caso reto? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Quer dizer, foi o outro que disse, eu estou só narrando, contando o fato. Porque noticiário é isso, você vai narrar, narrar um fato, explicar aquele fato, com descrição também, pode ser mais ou menos com mais ou menos detalhes, e também você pode dissertar, argumentar. Tá vendo? Olha que interessante, numa notícia você vai narrar um fato que aconteceu,
Você vai descrever o que aconteceu naquele fato, personagens, o momento, a hora, o local, o dia, não é? E pode dissertar também, omitir uma opinião. Geralmente não acontece isso, mas às vezes pode acontecer, né? Você levar um lado assim mais subjetivo, dar sua opinião ali, deixar só uma frase, uma linha, ou explícita ou não. Apresentar informações logo no primeiro parágrafo. Quem lê a notícia ou ouve a notícia e de imediato quer saber quem participa daquela notícia, daquele fato, daquele acontecimento, o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Quando isso foi, olha o tempo aí, como aconteceu ou por que aconteceu, e isso vai levar umas 5, 6, 7 linhas, é logo no início da notícia. Isso notícia escrita, não é? Porque aí você vai captar a atenção do autor, do seu leitor, desculpa. Você vai captar a atenção do seu leitor para ele continuar a ler a notícia, não é? Declarações. Ora, se há uma notícia, quase certamente vai ter ali o quê? Personagens. E elas querem participar ou podem participar da notícia. Quando o repórter vai até a rua, ele vai narrar um fato, vai noticiar um evento, ele pode ouvir de pessoas declarações. Você viu? O que aconteceu? Me mostra a sua versão. Uma declaração, uma terceira pessoa que não participou de modo direto daquela notícia, estava de outro lado, um pouco mais distante, mas participa dela de modo indireto, porque ela viu, ela presenciou, não é? Números ou estatísticas, é importante, muitas vezes são essenciais números para você entender o que está acontecendo, imaginar possíveis consequências. Fotos e outros recursos gráficos são essenciais. Quando você estiver no 8º, 9º ano, você vai ver infográficos, você vai aprender a ler infográficos. São essenciais numa notícia, por exemplo, sobre futebol, sobre saúde, educação, violência, transporte urbano. Né? Então, assim, são temas sociais que carregam em si muitas informações, números, né? Estatísticas. E nós precisamos aprender a ler gráficos, tabelas e infográficos. Infográfico nada mais é do que um texto composto por uma parte que é de texto, palavras, imagens, né? e coloridas para ilustrar a informação. Isso é infográfico. Vamos lá. Exercício número 1. Vamos fazer agora um exercício de leitura de uma notícia, para você perceber como que ela é construída. Olha o título. Fake news tem 70%, olha o número aí, olha só, número, mais chance de viralizar, uma palavra que já está no nosso cotidiano, né? Vai se propagar, né? Que as notícias verdadeiras, segundo o novo estudo. Está citando que um estudo falou isso. Então, quem dá a notícia fala, olha, segundo um estudo, esse tipo de notícia mentirosa tem 70% mais chance de viralizar que as verdadeiras. Atrai mais, se propaga mais. Isso é notícia. Isso pode chamar a atenção de quem quer ler esse tipo de assunto, sobre esse tipo de assunto. Esse é o título. E o que vem depois? É um trecho, né? Pesquisa do MIT, é uma grande universidade dos Estados Unidos, é um grande centro de pesquisa, de ciência e tecnologia, publicada na Science. A Science é uma grande revista internacional na área de ciência, muito, muito respeitada. Olha um argumento de autoridade, de um especialista. Analisou todas as postagens verificadas por agências de checagem de fatos desde a origem do Twitter em 2006. Quer dizer, foi feito apanhado histórico. Tá vendo? Olha o tempo decorrido. 15 anos. Na mesma edição, 15 pesquisadores, olha só, números. Quantos pesquisadores? 15 pesquisadores convocam comunidade científica a declarar guerra às notícias falsas. Isso é uma notícia. Outro exercício, o 2. Aqui é um print de uma página de jornal impresso, né? Então, olha só, tem o nome do jornal aqui em cima, a cidade em que foi publicado o jornal, editado o jornal. Segunda-feira,
28 de junho de 2021, data, né? Então, tá vendo? Isso tudo compõe uma notícia. Tem que aparecer ali, para você se situar no tempo e no espaço, né? Veja bem, números, e olha a página aqui, ó, página 8 daquele jornal impresso. Pode ser também digital, né? Agora, chamar atenção para uma coisa, por muito tempo, nós esperávamos que o jornal fosse publicado, chegasse à banca de revista para a gente ler a notícia. Hoje em dia não mais. Com a revolução digital, você tem acesso a isso de modo quase que instantâneo, né? Você não precisa mais esperar o jornal do outro dia. Mesmo porque, se você parar e pensar, o que o jornal publica no outro dia aconteceu no dia anterior. Só para você pensar um pouquinho sobre isso. Como que a velocidade das transformações causaram essa mudança radical no tempo e da velocidade da notícia. Então, olha só. Logo no canto superior direito, nós temos ali vamos dizer, um infográfico, sim, mas o título de todo tamanho. A palavra dos últimos 2 anos, né? Coronavírus. Todo mundo sabe o que é, do que se trata. Olha só, painel da Covid no Brasil. Total de casos. Depois, quantos mortos. Depois, quantos recuperados. Números. Embaixo aqui, ó, dados do Ministério da Saúde, a fonte. Um jornal foi buscar aquela informação naquele lugar, Ministério da Saúde. E aí, coronavírus, depois vem uma linha, chama linha fina, que é, vamos dizer, é o subtítulo, aparece, saúde mental. Entre os participantes do estudo, 54% estão chorando mais do que antes da chegada do vírus. Número, porcentagem. Pandemia tirou o sorriso de 71% dos brasileiros, aponta a pesquisa. Quer dizer, não é assim, eu acho, eu acredito, não. Foi feita uma pesquisa, pessoas foram entrevistadas, deram a sua opinião, foi feito um levantamento e virou notícia. É um fato social importante. Terceiro exercício, a mesma coisa, outro jornal, o nome dele, aparece o dia da semana, dia, mês e ano, o tema Covid-19. A imagem da Covid aqui, né, o símbolozinho dela lá, a página do jornal, aí vem, carga com 936 mil doses chegou ontem ao Brasil, que no sábado recebeu 952 mil unidades do imunizante de dose única da Janssen, doado pelos Estados Unidos. Percebem a notícia? Aqui é só o subtítulo dela. E depois vem o grande título. Pfizer entrega novo lote. Lote de quê? De vacinas. Aí você vai ler sobre a notícia, não é? Então, está mostrando assim de onde vem a fonte, quem são os elementos dessa notícia, os participantes dela, não é? Tudo isso compõe a notícia. Veja, não tem eu digo, eu faço, é ele ou ela. Ela, a Pfizer, não é eu, é a Pfizer, terceira pessoa. Último exercício, a Lei 9.096 de 1995 impõe a aplicação de, no mínimo, números, dados estatísticos, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, determina que, no mínimo, 10% de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão seja destinada à promoção e à difusão da participação feminina. Ok? Notícia. Então veja que o texto é construído de modo bem coeso, bem ajustado, para levar uma clareza, uma transparência ao leitor ou à leitora. De que modo o articulista fundamenta a sua opinião? Já falamos sobre isso, né? Ele usa dados, estatísticas, fontes confiáveis para dar sua notícia. Por que ele recorre a esse tipo de informação? Para dar credibilidade. Não é assim, de onde você tirou essa informação? Não sei. Eu li isso aí em algum lugar. Alguém falou? Não. Tem a fonte precisa, consultada, a informação precisa, numérica, de onde veio aquilo, para onde que vai aquilo, a informação, ela tem que ter credibilidade. Senão vira fake news, não é? É isso. E então, o que aprendemos hoje? O que é argumentar? O que é noticiar?
que é importante saber sobre isso. Argumento e notícia caminham juntos. Principais tipos de argumento, os elementos de uma notícia. Né? Então nós vimos tudo isso hoje, com alguns exemplos também. Vimos primeiro a teoria e depois a parte prática, notícias sendo veiculadas. Né? E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Publicidade, estratégias textuais e suas intenções. É isso, boa semana e cuide-se!